Graça e paz, queridos. Pastor Renato aqui para mais um vídeo da nossa Escola de Sabedoria Bíblica. Antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para você, se você não é inscrito no nosso canal, para você se inscrever aqui embaixo, curtir esse vídeo desde já, porque somente pelo tema este vídeo promete ser muito bom. Espero que você aprenda um pouquinho mais hoje conosco e saia desta aula abençoado, tá bom, queridos? Vamos para o nosso tema então. Hoje nós vamos falar sobre o arrebatamento. Mas, irmãos, eu quero falar com vocês hoje sobre quando ocorrerá o arrebatamento. Nós sabemos que qualquer questão envolvendo a escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, essa questão sempre é permeada de várias controvérsias, não é? E também dentre as mais variadas escolas de pensamento, nós temos cada um defendendo a sua interpretação acerca do arrebatamento e do Apocalipse. Então, a nossa proposta para o vídeo de hoje é passar para os irmãos algumas informações onde os irmãos consigam responder para si mesmos aquela pergunta que fica na mente de todos: ser pós-tribulacionista ou ser pré-tribulacionista. A partir do momento que a gente começa a estudar um pouquinho a palavra de Deus, nós tomamos conhecimento das diferentes linhas de interpretação e automaticamente nos deparamos com esse dilema: o que eu sou, né? Então vamos lá, irmãos, vamos começar esse vídeo aqui. Espero que você esteja aí preparado para receber este ensino de hoje, tá bom? Então, pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo são as visões, as linhas de interpretação acerca do arrebatamento na Bíblia, tá bom? O arrebatamento que está predito pelo Senhor Jesus lá no livro de Mateus, capítulo 24, e também em 1 Tessalonicenses, nós vemos que tanto o Senhor Jesus quanto o apóstolo Paulo está falando de um momento onde ele virá para buscar a sua igreja, e a discussão, ou pelo menos a dúvida que fica é: isso vai acontecer antes ou depois da tribulação? Então, para a gente falar um pouquinho desse tema, queridos, eu quero lembrar uma coisa: quase todos os cristãos, todos nós professamos a fé cristã, nós concordamos com três verdades fundamentais da nossa fé. Quais são elas? Primeira, o mundo vai experimentar um momento de grande tribulação, tal qual nunca houve antes na história. Isso é certo, a Bíblia já prediz isso para nós e nós temos isso como uma certeza. O segundo ponto é que Cristo ele vai voltar e vai estabelecer o seu reino. Nós também sabemos disso, porque a palavra nos garante. Você há de concordar é que haverá um arrebatamento, uma repentina transição da mortalidade para a imortalidade. É o que o Senhor Jesus diz que vai acontecer quando ele voltar para buscar aqueles que são dele, amém? Então a questão que fica é, acerca desse arrebatamento, é a seguinte: ele vai acontecer antes ou ele vai acontecer depois da tribulação? Qual é a sua interpretação? Deixa aí para mim então nos comentários se você já tem uma posição acerca desse tema. E se você ainda não tem uma posição, ouça aqui os argumentos que eu vou trazer para você de cada uma dessas duas linhas de interpretação, que também não são únicas, porém são as linhas mais fortes. Então eu vou focar somente nessas duas, tá bom? Porque senão o nosso vídeo vai ficar muito grande. A primeira linha que eu quero falar para vocês é o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo, querido, ele foi criado por John Nelson Darby. John Nelson Darby, este teólogo, ele viveu do ano 1800 até 1882 e por volta do ano 1830 surgiu essa teoria do pré-tribulacionismo. Essa doutrina ela mudou a forma e a visão que se tinha acerca da escatologia e também sobre como ensinar sobre isso. A partir desse entendimento, John Nelson Darby, sobre a volta de Cristo, ele trouxe uma interpretação totalmente diferente do que se havia até a época. Até o ano, queridos, de 1830, essa teoria, essa doutrina pré-tribulacionista, ela não existia. Então,
no ano 1830, John Nelson Darby trouxe esta doutrina do pré-tribulacionismo. E o que ela já trouxe de diferente é que o arrebatamento de Cristo, ele aconteceria em duas etapas. A primeira etapa seria então para buscar os santos, a igreja, somos nós. Essa etapa do arrebatamento seria aquele primeiro momento onde Jesus ele viria para buscar a sua igreja. Depois, ele viria em um outro momento onde, depois da tribulação, ele voltaria para vencer a batalha ali no Armagedon e implantar o reino milenar, automaticamente também levando para si os santos que foram fiéis durante o período da tribulação. Eu tenho aqui um esqueminha, um desenho para você poder entender melhor e eu vou colocar aí para você na tela. Então, irmãos, você consegue ver aí nessa imagem um gráfico que ele exemplifica para nós o que é a visão pré-tribulacionista. Nós estamos aqui na era da igreja. Hoje, após a morte de Cristo, nós vivemos a era da igreja e aguardamos pelo arrebatamento. Então, para a visão pré-tribulacionista, o arrebatamento acontecerá antes da tribulação. Jesus voltará de forma invisível para levar a sua igreja. E após o arrebatamento da igreja, o mundo vai ficar em alvoroço. O anticristo vai se manifestar e vai firmar um acordo de paz com as nações do mundo e ele vai trazer paz para o mundo durante 3 anos e meio. Porém, depois desse período de 3 anos e meio, ele vai trair este acordo e ele vai começar a perseguir o povo de Israel. A igreja já retirada uma vez, segundo a visão pré-tribulacionista, a igreja fora de cena vai começar então, através do anticristo e o falso profeta, o tratamento de Deus para com o povo de Israel. Então se iniciará uma grande tribulação, a qual a Bíblia diz que nunca houve antes. E depois desse segundo período de 3 anos e meio, Jesus Cristo ele retornará na sua vinda, vai aparecer de forma visível agora. Nisto ele volta com a igreja, vestidos de branco sobre seus cavalos, e o Senhor Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. O monte se fenderá em dois, e ali ele vai vencer com o sopro da sua boca o diabo, a besta e o falso profeta. Então, a partir desse momento, Jesus Cristo vai implantar o seu reino milenar, onde serão 1000 anos de paz, 1000 anos de reinado de Cristo aqui na terra, juntamente com a igreja. Seguindo-se, depois desses 1000 anos, Satanás será solto por um período, né? E depois virá o juízo final. Um resumo dessa posição pré-tribulacionista, porque ela trata da questão do arrebatamento, que, segundo esta visão, será o arrebatamento antes da tribulação. Crê-se que a igreja não passará nenhum dia na tribulação, antes que o anticristo firme esse acordo de paz com as nações, a igreja será levada e será guardada deste tempo de tribulação. Por que nós afirmamos isso? Por que a teoria pré-tribulacionista afirma esses pontos? Então eu quero falar com vocês aqui sobre alguns argumentos da visão pré-tribulacionista, tá bom? O primeiro deles está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 a 4. Lá diz que a igreja e os crentes não passarão pela tribulação. Diz assim o versículo: porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque quando disserem paz e segurança, então repentina destruição virá sobre eles. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que quando o povo disser que chegaram tempos de paz e segurança, virá uma repentina destruição. Como as dores de parto, a mulher grávida, e não escaparão. Olha aí o que ele diz então. Mas vós, irmãos, não estás em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para a igreja de Tessalônica que, como eles não estão em trevas,
eles não serão surpreendidos pela grande tribulação, ou seja, aqueles dias que ele cita aqui. Esse é um argumento, tá bom, queridos? Outro argumento da visão pré-tribulacionista é: a grande tribulação é um período de juízo e a igreja não está destinada a nenhum juízo. Isso está escrito em João 5,24. Diz assim: na verdade, eu vos digo, palavras de Cristo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, o Senhor Jesus, ele diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, você ouve a palavra de Cristo, você crê naquele que ele enviou, ele está dizendo para você: você tem a vida eterna e não entrará em condenação. Uma outra base para esse argumento da visão pré-tribulacionista é Romanos capítulo 5, verso 9, que diz assim: portanto, muitos agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Quero citar mais um versículo que está também em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Ele diz assim: e esperar seu Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livrou da ira. Então, amados, aqui são esses argumentos dessa visão pré-tribulacionista, e esse segundo argumento que eu estou trazendo para vocês aqui está dizendo que a igreja não está destinada a sofrer a ira de Deus, que será manifesta através desses dias de tribulação. O terceiro argumento fala que não há nenhum momento na outra visão, que é a pós-tribulacionista, em que a igreja vai para o céu. Olha só, vamos ler João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos um lugar. E quando eu for vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Então Jesus Cristo diz que quando ele voltar, ele diz: eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, ali vocês também possam estar. Segundo esse argumento aqui, na visão pós-tribulacionista, não mostraria nenhum momento onde a igreja é levada para o céu. Esse é um outro ponto da visão pré-tribulacionista, um outro argumento para defender o seu ponto de vista. O quarto ponto de vista é: a igreja de Filadélfia recebeu a promessa de ser guardada da hora da provação que havia de vir sobre o mundo inteiro. Isso está lá em Apocalipse capítulo 3, verso 10. A visão pré-tribulacionista defende que essa palavra que foi liberada sobre a igreja, aqui no caso Filadélfia, é uma representação de que o Senhor guardaria os crentes do período da tribulação. Olha aí o que diz o versículo: porque tu guardastes a minha palavra, da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Apocalipse 3, 10. Então aqui está dizendo que, da mesma forma que essa igreja guardou a palavra de Cristo, ele guardará também a igreja da tentação que virá sobre o mundo. Note aqui, queridos, que a promessa não é da preservação através do julgamento, mas a promessa é ser guardada da hora, isto é, do período de tempo do julgamento. Estou lendo na versão King James, 1611. Ele diz assim: eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo o mundo. Então, o pré-tribulacionismo, queridos, ele também encontra apoio no que não é encontrado nas Escrituras, ou seja, em interpretações e também em muitas figuras da tipologia. Vou dar um exemplo para vocês. Olha aqui, a palavra igreja, ela aparece 19 vezes nos 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Mas a palavra igreja não é usada novamente até o capítulo 22, ou seja, qual é a interpretação aqui? É que
A igreja seria então retirada durante todo este período onde está se desenrolando ali a história da tribulação, toda a ira de Deus sendo derramada sobre os infiéis e sobre também o povo de Israel para sua conversão. E lá no capítulo 22, a igreja volta a ser mencionada. Em outras palavras, em toda a longa descrição do Apocalipse, da sua tribulação, a palavra igreja está ausente. Então, na verdade, a Bíblia, ela nunca usa a palavra igreja em nenhuma das passagens que cita o período da tribulação. A Bíblia não usa a palavra igreja, eclésia, nesse período da tribulação. Além disso, o pré-tribulacionismo ele tem um suporte histórico, de acordo com João, capítulo 21, versos 22 e 23. Lá aparece que a igreja primitiva enxergava o retorno de Cristo como iminente, ou seja, que ele poderia voltar a qualquer momento. Disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que é isso para ti? Segue-me tu. Então se divulgou entre os irmãos este dito que aquele discípulo não haveria de morrer. Só até aqui. Então, amados, o apóstolo Pedro ouviu a conversa de Jesus com o apóstolo João e foi questionar se João não iria morrer. E Jesus disse: se eu quero que ele viva até que eu venha, ou seja, a vida de um ser humano, ela tem uma limitação. Então, por isso, por Jesus cogitar a possibilidade de João viver até o momento da volta de Cristo, fica o entendimento de que a volta de Cristo era esperada para aquele tempo. Isso a gente confirma também em muitos ditos do apóstolo Paulo, quando ele mesmo diz: nós que seremos arrebatados. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo tinha essa volta como iminente, ou seja, ele poderia voltar a qualquer momento, naquele tempo. Então a iminência é o que é incompatível com as outras duas teorias do arrebatamento. Por quê? Porque a iminência ela é uma prerrogativa desse arrebatamento surpresa, o que não ocorre na visão pós-tribulacionista. Por quê? Porque na visão pós-tribulacionista existe todos os eventos da tribulação que vão acontecer segundo esta visão antes do arrebatamento. Então vamos entrar aqui na visão pós-tribulacionista, tá bom? Então, essa linha de pensamento pós-tribulacionista que eles ensinam que Cristo voltará e arrebatará a igreja no final da tribulação e ao mesmo tempo vai implantar o seu reino milenar. Ou seja, o arrebatamento acontece ao passo que Jesus retorna de forma visível no final da tribulação, depois dos 7 anos da tribulação. Ou seja, a igreja passará pelo período da tribulação, segundo a visão pós-tribulacionista, que era a visão aceita até o ano de 1800, desde os pais da igreja, pelos reformadores também, e assim até Nelson Darby aparecer com a interpretação desta doutrina pré, tá bom? Então, os pós-tribulacionistas, queridos, eles argumentam que a vinda de Cristo ela precisa ser visível, pública, e ela, portanto, ela vem posterior à tribulação. O catolicismo romano e a ortodoxia grega e muitas denominações protestantes defendem uma visão pós-tribulacionista do arrebatamento, onde se dá a era da igreja, depois inicia-se ali o período do anticristo, onde inicia a grande tribulação com 3 anos e meio de paz. Depois um segundo período com 3 anos e meio, onde o anticristo se rebela contra o acordo firmado e começa a perseguir, nesse caso da visão pós-tribulacionista, tanto igreja como Israel. E então Jesus volta no final desses 3 anos e meio. Ele arrebata a igreja, vence a batalha ali no Armagedon, prende a Satanás e estabelece o reino milenar, que se segue aí então a interpretação assim comum à outra, tá bom? Olha só o que diz a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 24, no 27 e 29. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias.
imediatamente após a tribulação daqueles dias. Escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. Essa passagem, queridos, ela diz que a volta de Cristo irá acontecer como? Como um relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente. Muitas pessoas interpretam isso como dizendo que a volta de Cristo ela será rápida, mas o relâmpago, a referência que é feita aqui, segundo a interpretação pós-tribulacionista, é que ele é visível. O clarão do relâmpago no céu é visível. Essa que é a questão, tá? E ele diz, assim também será a vinda do Filho do Homem. Não rápido como um relâmpago, mas visível como um relâmpago. E aí, no final aqui desse trecho que nós lemos, ele diz que imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz e os eventos começarão a acontecer. Tá bom? Então a visão pós-tribulacionista, ela defende que Jesus volta após a tribulação, na sua vinda visível. Quero citar para vocês, queridos, alguns argumentos. Se você está gostando do vídeo, amado, deixa o seu like aí, ajuda o nosso canal, tá bom? Queremos chegar em 1000 inscritos. Então, conto com o seu like, se inscreva se você não está inscrito ainda e compartilhe o vídeo. O primeiro argumento da visão pós-tribulacionista é que até o século XVIII não existia a interpretação pré-tribulacionista. É um argumento forte, querido, porque desde os apóstolos até a época dos pais da igreja se seguia a visão pós-tribulacionista. O outro argumento é que haverá alguns santos que são citados na tribulação. Vou dar um exemplo para vocês, 2 versículos aqui. Apocalipse 13, verso 7, que diz: E foi-lhe a besta, né? Citando a besta aqui. Foi-lhe permitido guerrear contra os santos e vencê-los. Só essa parte A. Apocalipse 20, verso 9 também diz: E eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Quem seria os santos que estão aqui no meio da tribulação, sendo atacados pela besta e por todas as outras pragas que foram liberadas ali e enviadas? Quem seriam esses santos? Será que são aqueles que ficaram, que não foram arrebatados? Se nós formos rebater este argumento, se eles são santos, eles deveriam ter subido no pré-tribulacionismo, certo? Então essa visão pós-tribulacionista, ela tem esse argumento muito forte para defender que os santos aqui representam a igreja, tá bom? O terceiro argumento pós-tribulacionista diz que Jesus voltará após a grande tribulação, Mateus 24, 29 a 31, imediatamente após a tribulação daqueles dias. Olha só o que diz a palavra. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Aqui tudo bem, mas olha o que se segue aqui agora. E então, o que ele está dizendo aqui, queridos, com esse e então? Esse então aqui, ele está fazendo uma conexão com o que está sendo dito antes. E o que está sendo dito antes? Imediatamente a tribulação daqueles dias. Vai acontecer esses eventos do escurecimento do sol, da lua não dar a sua luz, as estrelas caindo, os poderes sendo abalados nos céus, e então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, ou seja, uma vinda visível. E eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. E ele continua, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e eles ajuntarão os eleitos. Queridos, se a igreja não estiver aqui, quem serão esses eleitos que serão unidos aqui pelos anjos de Deus depois da tribulação ou durante a tribulação, no final dela, como ele está dizendo aqui?
Vários eventos já aconteceram aqui na nossa leitura. Após a tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes serão abalados. O sinal do Filho do Homem vai ser visível nos céus, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens. E aí, queridos, depois disso, os anjos serão enviados para juntar os eleitos. Quem são os eleitos de Deus? Então, mais um argumento muito bom da teoria pós-tribulacionista, tá bom? Ponto 4. O quarto argumento do pós-tribulacionismo e último, tá bom, queridos? O arrebatamento da igreja e a ressurreição acontecerá após a trombeta. 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim: porque o Senhor mesmo descerá do céu, olha só, o Senhor descerá do céu com brado e com a voz de arcanjo e com o soar da trombeta de Deus. Então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16, ele mostra aqui que a volta de Cristo, quando ele descerá do céu, será ao soar da trombeta de Deus. Então nós sabemos que no Apocalipse há 7 trombetas que serão tocadas. E a última trombeta, a 7ª trombeta, é a que é mencionada antes da volta de Jesus. Quero ler também com você 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. Palavras do apóstolo Paulo. O que ele está dizendo aqui em 1 Coríntios 15, 51 e 52? Nós seremos transformados. A transformação vai acontecer quando houver o arrebatamento, correto? E aí ele diz que este ato, essa transformação, ela vai acontecer em um piscar de olhos. Em um momento, em um piscar de olhos, está relacionado com o quê? Com a transformação dos nossos corpos. Só que ele diz que tudo isso aqui vai acontecer quando? Ante a última trombeta. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo aqui também em 1 Coríntios está reforçando esse argumento que é usado pelo pós-tribulacionismo. Tá bom? Queridos, outro fato que nós vemos dentro desse contexto aqui é que a ressurreição dos mortos, que é citada lá em Apocalipse 20, verso 5, é chamada de a primeira ressurreição. Os pós-tribulacionistas, então, eles afirmam que, já que esta é a primeira ressurreição, e ela só ocorre após a tribulação, a ressurreição que está associada com o arrebatamento, aqui em 1 Tessalonicenses 4,16, não pode ocorrer até então, ou seja, mais um reforço aí para a visão pós-tribulacionista. A primeira ressurreição só aconteceria após a tribulação, lá como está escrito em Apocalipse 20, verso 5. Bom, queridos, em que conclusão nós podemos chegar aqui? Como que nós podemos concluir o nosso raciocínio e tirar de tudo isso que eu trouxe para vocês alguns poucos argumentos, porque existem ainda muito mais, tá bom? Queridos, a Bíblia, ela não dá um cronograma explícito em relação aos eventos futuros. A Bíblia não ensina claramente nem um ponto de vista e nem outro. Então é por isso que nós devemos e temos essa diversidade de opiniões acerca dos tempos finais e algumas variedades também de como as profecias devem ser harmonizadas. Existe então essas linhas diferentes de interpretação. E quem está certo e quem está errado? Tem uma frase que foi atribuída a Santo Agostinho e também já vi ela ser atribuída a John Wesley, que é a seguinte frase: no essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. E em tudo, a caridade. No que é essencial, nós devemos todos ser unânimes, que Cristo vai voltar e que nós seremos levados para morar com Ele no céu. Aqueles que forem fiéis serão levados e aqueles que não forem serão deixados. Isso precisa ser unidade no nosso meio. Agora, na dúvida, há a liberdade de cada um poder interpretar de acordo com os argumentos que o convencer.
e em tudo o amor. Então, se há algo que nos une, queridos, nesta espera pela volta de Cristo, nós podemos voltar lá para o início do nosso estudo e citar aqueles pontos que já foram mencionados. O mundo vai experimentar um momento de grande tribulação como nunca se viu antes. Cristo também, ele voltará para estabelecer o seu reino e sim, haverá um arrebatamento. Seremos levados para morar com ele na nova Jerusalém celestial, onde não haverá choro e onde não haverá dor. E aí você pode perguntar, né? E qual é, pastor Renato, a sua posição? Eu não tenho, queridos, uma posição. Eu não tenho como explicar alguns argumentos, tanto do pré-tribulacionismo e do pós-tribulacionismo. Eu não posso tomar uma posição ainda. Quem sabe daqui para frente, estudando mais ainda as interpretações. Ambas têm bons argumentos. Fato é que nós precisamos estar preparados para a volta do Senhor, seja ela antes da tribulação, seja ela depois da tribulação. Esteja preparado. Se eu pudesse citar aqui alguns pontos fortes e fracos de ambas as visões, a pré-tribulacionista, ela nos obriga a nos preparar para o arrebatamento. Ela nos faz estar vigilantes, porque não sabemos e a qualquer momento a volta iminente de Cristo pode acontecer. Porém, ponto fraco, ela não nos prepara para viver o tormento da tribulação. Enquanto a visão pós-tribulacionista, ela nos prepara para viver a perseguição, para morrer por Cristo, ela nos ensina que isso irá acontecer e nos ensina a nos preparar para isso. Mas o ponto fraco é que muitas vezes não é reforçado a volta iminente de Cristo e que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. E se estamos esperando sinais da tribulação para realmente nos fortalecermos em Jesus, poderemos perder o arrebatamento. Então, queridos, se prepare, se revista, fique na bênção do Senhor, seja antes da tribulação ou seja depois da tribulação, Jesus vai te levar para os céus para morar com Ele na Jerusalém Celestial. Curta esse vídeo, deixe o seu comentário. Se você tem uma posição, deixa lá aí para nós aí. Deixe também outros argumentos que você tenha para defender a sua posição. Nosso objetivo não foi esgotar esse tema aqui, então há muito ainda a ser dito sobre isso. Mas vale lembrar que em tudo nós devemos ter o amor e a caridade. Deus te abençoe.